Sempre ajudei meus pais, minha irmã e meu irmão com R$ 3.000 todos os meses. No casamento do meu irmão, minha mãe e minha irmã roubaram R$ 30.000 de mim, e quando confrontei no meio do casamento, ela me deu um tapa que me derrubou no chão, gritando que eu estava acusando a mãe de ladra. Foi então que meu marido se levantou e mostrou algo que deixou meus pais, minha irmã e meu irmão empalidecidos, e a partir daquele momento, o casamento já não era o mesmo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Durante toda a minha vida, eu fui ensinada que família vem em primeiro lugar. Cresci ouvindo que laços de sangue eram sagrados e que deveríamos nos apoiar, não importa o que acontecesse. Talvez por isso, mesmo com tantos sinais contrários, eu nunca consegui dizer não para meus pais, minha irmã e meu irmão. Mesmo quando tudo parecia desproporcional. Mesmo quando eu já estava exausta. Desde que consegui um emprego fixo, mesmo ganhando pouco no começo, passei a mandar uma quantia mensal para meus pais. No início eram R$ 500, depois R$ 1.000, até chegar aos R$ 3.000 mensais. Isso era dividido entre os compromissos da família, ajudar no remédio do pai, pagar uma conta da minha irmã, contribuir com os estudos do meu irmão. Tudo era jogado no meu colo com o peso da obrigação, não da gratidão. Com o tempo, minha vida financeira melhorou. Fui crescendo profissionalmente, estudando à noite, abrindo mão de lazer, férias e até de roupas novas, tudo para garantir o conforto de quem eu amava. Me casei com o Mateus, um homem íntegro, trabalhador e que sempre tentava me alertar sobre os abusos disfarçados de pedidos de ajuda. Mas eu me recusava a enxergar. Eu acreditava que, um dia, eles viriam o quanto eu estava me esforçando. O tempo passou e, enquanto todos eles viviam com certa tranquilidade, eu seguia me desdobrando em mil. Minha irmã, que nunca trabalhou por mais de 3 meses seguidos, dizia que o trabalho sugava sua alma. Já meu irmão, mesmo adulto, era sustentado pelos meus pais com o dinheiro que eu mandava. Quando ele anunciou que iria se casar, minha mãe me ligou chorando, dizendo que o casamento seria simples demais e que isso envergonharia a família. Sem pensar 2 vezes, resolvi ajudar. Abri uma poupança separada, onde comecei a juntar um valor maior, pretendia dar de presente ao meu irmão uma ajuda de R$ 30.000 para a cerimônia, algo que faria com esforço, mas com o coração. Só que, semanas antes do casamento, esse valor desapareceu da minha conta. Primeiro, pensei que fosse um erro do banco. Em seguida, achei que talvez eu tivesse esquecido alguma transferência. Mas, conforme conferi os extratos, percebi o absurdo: alguém havia acessado minha conta. Alguém muito próximo. Os dados de acesso batiam com o IP da casa dos meus pais. Tive vontade de gritar, de chorar, de correr até lá exigir explicações. Mas Mateus me pediu calma. Disse que era melhor esperar, ter certeza, e então agir da forma certa. Com dor no coração, fui ao casamento do meu irmão com um peso enorme nos ombros. Eu sabia que precisava confrontar. Precisava tirar aquele nó do peito, precisava recuperar a voz que eu havia enterrado anos atrás. O salão estava cheio. Minha mãe e minha irmã andavam como se fossem as anfitriãs da festa. Sorrisos falsos, olhares calculados. Meu irmão, nervoso e animado, se arrumava ao lado do pai. Eu observava tudo, sentindo-me estranha, deslocada, como se fosse uma peça que não encaixava naquele quebra-cabeça. Até que não aguentei. O momento chegou. Fui até minha mãe e minha irmã, num canto mais reservado do salão, e perguntei, com a voz trêmula, onde estavam os R$ 30.000 da minha conta. O silêncio durou poucos segundos, mas foi o suficiente para confirmar minhas suspeitas. Minha mãe se aproximou de mim e, sem hesitar, me deu um tapa tão forte que me derrubou no chão. O salão inteiro parou. Ela gritou, diante de todos, que eu estava acusando a própria mãe de ladra. Que tipo de filha fazia isso? Que vergonha eu estava passando. Enquanto eu ainda me levantava, atordoada, Mateus apareceu ao meu lado. O olhar dele era calmo, mas firme. Ele pegou o microfone que estava com o DJ e, diante de todos, disse que tinha algo a mostrar, algo que mudaria completamente o rumo daquela festa.
Naquele instante, eu soube que nada voltaria a ser como antes. E, pela primeira vez em anos, senti que não estava sozinha. O salão de festas, até então tomado por risadas, música e luzes, mergulhou em um silêncio constrangedor. O tapa que recebi ecoou mais alto do que qualquer som naquele espaço. Eu ainda me recuperava do impacto, com os olhos marejados e o rosto ardendo, enquanto minha mãe fazia sua cena de vítima. Ela gritava, indignada, chamando-me de ingrata, dizendo que ela havia me dado a vida e que agora eu estava cuspindo no prato que comi. As pessoas olhavam ao redor, confusas, tentando entender se era uma briga de família ou um surto. Minha irmã, ao lado dela, cruzava os braços e balançava a cabeça com desprezo, como se tudo fosse apenas uma frescura minha. Meu irmão, do outro lado do salão, olhava sem reação, como se o problema não fosse dele. Era o casamento dele, afinal, tudo o que ele queria era que ninguém estragasse o dia dele. Mas ali, diante de todos, quem estava arrasada era eu. Mateus, meu marido, se aproximou e segurou minha mão. Seu toque me devolveu a firmeza. Seus olhos diziam, confia em mim. E foi o que fiz. Ele pediu silêncio no microfone, e por mais que minha mãe tentasse gritar por cima, a autoridade dele impôs respeito. Os convidados, curiosos, voltaram a seus lugares, alguns ainda cochichando, outros boquiabertos com o que viam. Antes de julgar minha esposa, acho importante mostrar algo, Mateus começou, com a voz firme, mas sem alterar o tom. Porque a verdade não pode ser ignorada quando envolve traição, abuso e mentira dentro da própria família. Ele tirou do bolso um pequeno pendrive e o entregou ao cerimonialista, pedindo que fosse conectado ao telão. Em poucos segundos, as imagens começaram a rodar. Era uma gravação de tela do acesso bancário da minha conta. Mostrava, com data e hora, as transferências feitas para contas desconhecidas. Mas não parava por aí. A sequência seguinte revelou algo ainda mais impactante, prints de conversas vazadas de um grupo de mensagens que envolvia minha mãe, minha irmã e, surpreendentemente, até meu irmão. Eles falavam sobre o dinheiro como se fosse obrigação minha fornecer. Riam de como eu acreditava estar ajudando por amor, enquanto tramavam a retirada dos 30 mil reais. Ela nunca vai perceber, é tão burra que vai achar que o banco errou. Se reclamar, a gente se faz de ofendido. Ela morre de medo de nos magoar. 30 mil é o mínimo, ela deve muito mais a essa família. As frases se repetiam em tom de escárnio. O telão não perdoava. As provas estavam ali, claras. Não havia mais espaço para negação. Minha mãe, que antes gritava, agora permanecia calada. Meu irmão saiu discretamente do altar e se escondeu entre os padrinhos. Minha irmã suava frio, e seu rosto perdera completamente a cor. Era como se o mundo tivesse virado contra eles, e talvez, pela primeira vez, eles estavam sentindo o peso da vergonha que sempre tentaram jogar sobre mim. Mateus desligou o microfone e se ajoelhou ao meu lado, me abraçando com carinho. Eu chorei em silêncio. Não era um choro de tristeza, mas de libertação. Anos de abuso emocional, chantagens veladas e humilhações disfarçadas de preocupação estavam ruindo diante da verdade. Ainda assim, o mais curioso era que, mesmo com tudo exposto, nenhuma palavra de arrependimento saiu da boca deles. Minha mãe apenas virou o rosto. Minha irmã saiu apressada, tropeçando no salto. E meu irmão, bom, ele fingiu que nada tinha a ver com aquilo. Eu sinto muito por isso, amor, Mateus disse ao meu ouvido. Mas chega. Eles precisam entender que você não é mais um banco ambulante. Você é uma mulher forte. E agora, finalmente, livre. Enquanto algumas pessoas começavam a se levantar, murmurando sobre o escândalo, eu me perguntava, como uma família pode ser tão cruel com alguém que só quis amar? Por que se aproveitavam tanto de mim? A resposta era simples, porque eu permiti. Porque, durante anos, me calei para manter uma falsa paz. Mas o silêncio que mantive foi justamente o que deu a eles o poder. E agora, eu o tirava de volta. O casamento, é claro, continuaria, ou pelo menos tentaria. Mas a atmosfera tinha mudado. A festa tinha virado julgamento.
Os risos foram substituídos por olhares atravessados e julgamentos silenciosos. E aquilo era só o começo. A verdade viera à tona, mas ainda havia muito por trás daquela fachada de família perfeita. E nos dias que viriam, eu descobriria que essa história ia muito além dos 30 mil reais. A festa seguiu como um corpo sem alma. A música voltou, os garçons continuaram circulando com bandejas, mas ninguém realmente estava ali para comemorar. Os olhos dos convidados se dividiam entre os noivos fingindo normalidade e eu, sentada com Matheus em um canto do salão, cercada por uma sensação estranha de fim, mas não era o fim de um casamento, era o começo do fim de uma vida vivida em função de quem nunca me enxergou como parte da família. Naquele canto silencioso, Matheus segurava minha mão enquanto eu revivia, em flashes cortantes, os anos que me trouxeram até ali. Lembrei de quando era adolescente e minha mãe pedia meu cartão da merenda para completar a feira. Dos aniversários que passei sem bolo, porque o dinheiro estava apertado, mas que nunca impediram as festas da minha irmã, com DJ, decoração e até cabine de fotos. Lembrei das vezes em que me chamaram de egoísta por guardar dinheiro do meu estágio, enquanto meu irmão trocava de celular como quem troca de roupa. A verdade é que, desde muito nova, fui ensinada a servir. Não com palavras, mas com exigências sutis, cobranças disfarçadas de amor. Sempre me diziam que era minha obrigação ajudar. Somos uma família, filha. E família ajuda uns aos outros, minha mãe repetia sempre que pedia dinheiro. Mas esse uns aos outros nunca se aplicou a eles. Era sempre eu ajudando, sempre eu cedendo. Depois que comecei a trabalhar de verdade, aos 21, minha contribuição virou regra. 3 mil por mês. Nunca atrasava. Mesmo quando eu e Matheus tivemos dificuldades no começo do casamento, mesmo quando precisei parcelar dívidas para não deixar faltar nada. Minha mãe nunca perguntava se eu podia, ela apenas mandava mensagem com os dados bancários. E quando eu, uma única vez, hesitei, ela respondeu apenas: "A gente sempre esteve com você, não esquece disso." Mas agora, vendo as mensagens no telão, eu sabia, isso nunca foi sobre amor. Era sobre controle. Era sobre poder. Naquele mesmo salão, Matheus puxou o celular e me mostrou algo que ainda não tinha tido coragem de me contar. Ele vinha, há meses, gravando e salvando mensagens que minha mãe mandava para mim, e também conversas com minha irmã, que ele teve ao tentar entender por que todos pareciam tão hostis comigo. Ele havia percebido tudo antes de mim, a manipulação, a exploração, o jogo sujo. "Eu só não te mostrei antes porque sabia que você não estava pronta", ele disse. Mas quando os 30 mil sumiram e sua mãe apareceu com um vestido novo, joias e ainda deu um presente caríssimo pro seu irmão, eu soube que era hora de agir. Uma dor fina percorreu meu peito. Eu queria gritar, mas já não havia forças para isso. No fundo, eu sabia. Sempre soube. Mas era mais fácil continuar acreditando que eles me amavam, que só estavam em dificuldades e precisavam de mim. Porque encarar que fui usada por minha própria família era o tipo de verdade que despedaça uma alma. "Amor", falei com a voz embargada, e eu permiti isso. Fui conivente. "Não", Matheus me interrompeu, com ternura. "Você confiou. E isso não é fraqueza. Isso é caráter." Suas palavras me tocaram fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. No dia seguinte, antes mesmo de recolherem as decorações da festa, recebi mensagens da minha irmã e do meu irmão. Ambos, claro, dizendo que tudo não passou de um mal-entendido, que estavam de cabeça quente e que deveríamos conversar em família. Minha mãe, por sua vez, mandou um áudio seco: "Se quiser arrumar confusão com sua própria mãe, tudo bem. Mas não venha depois implorar perdão." Ouvir aquilo foi o estalo final. Eu não imploraria mais. Não explicaria mais. Não pagaria mais. Passei aquela semana em silêncio. Revi cada centavo que enviei nos últimos anos. Matheus, sempre ao meu lado, me ajudou a montar uma planilha. Mais de 120 mil reais transferidos. Nada de volta. Nenhuma gratidão. Nenhum gesto de carinho em troca, apenas mais exigência. Mas aquela planilha seria útil.
Porque eu havia decidido algo, pela primeira vez eu iria expor tudo. Não para o mundo, mas para mim. Para não esquecer. Para nunca mais cair na mentira da ajuda familiar que me destruía aos poucos. E então algo inesperado aconteceu, uma tia distante me procurou. Alguém que sempre foi afastada da família por ter inveja da minha mãe, segundo o que sempre me contaram. Ela soube do que aconteceu na festa e quis conversar. Quando desliguei o telefone com minha tia Vera, as palavras que ela havia me dito ainda ecoavam em minha cabeça como trovões. Você nunca foi a filha querida, minha sobrinha. Foi um investimento. Desde que você era pequena, sua mãe dizia que você tinha cara de quem ia dar lucro. Aquilo me doía de ouvir, mas ninguém queria acreditar em mim. A voz dela tremia. Ela contou que, anos atrás, tentou se aproximar de mim, mas minha mãe a afastou com mentiras. Disse que ela queria me usar, manipular. A ironia era amarga demais. Quem me manipulou durante toda a vida foi a própria mulher que me colocou no mundo. Depois daquela ligação, fiquei em silêncio por horas, sentada na varanda de casa, olhando o céu nublado. Mateus me observava de longe, respeitando o meu momento. Quando o sol finalmente rompeu entre as nuvens, senti que era hora de tomar a decisão que vinha se formando dentro de mim desde o dia do casamento do meu irmão. E eu tomei. No início do mês seguinte, mandei uma mensagem direta no grupo da família: a partir deste mês, não irei mais enviar os 3.000 reais. Também não farei mais depósitos ou empréstimos. Desejo que todos fiquem bem, mas agora preciso cuidar de mim. A mensagem ficou ali, pairando no silêncio do grupo por quase 10 minutos. Até que a primeira bomba veio. Minha irmã, furiosa, respondeu: Você está surtando? Isso é egoísmo. Você sabe que a mãe conta com esse dinheiro. Em seguida, meu irmão mandou um áudio ríspido: Logo agora, depois de todo o esforço que fizemos para manter tudo unido? Você quer quebrar a família? Minha mãe, no entanto, superou todos. Ela escreveu: Eu sabia que aquele homem ia virar sua cabeça. Você trocou sua própria mãe por um marido. Você é uma ingrata. Está cuspindo no prato que comeu. Ri com amargura. Que prato? O prato de restos que eles me ofereciam quando sobrava algo? O prato da falsa afeição, servida apenas enquanto eu bancava as despesas deles? Bloqueei o grupo. Pela primeira vez, não chorei depois de uma discussão com minha família. Não me senti culpada. Senti liberdade. Os dias seguintes foram carregados de tentativas desesperadas. Chamadas perdidas, recados por conhecidos, mensagens de números desconhecidos. Em uma delas, minha irmã ameaçava expor os segredos antigos caso eu não voltasse a ajudar financeiramente. Mas eu não tinha segredos. O que eles poderiam expor? Que eu fui boazinha demais. Resolvi fazer algo diferente, comecei a cuidar de mim. Comecei terapia. Reorganizei minhas finanças. Abri uma poupança com o que, antes, eu entregava todos os meses de mãos beijadas. Fiz planos com Mateus, viagens, sonhos antigos. Pela primeira vez, minha vida não girava em torno das necessidades de outros. Mas o silêncio da minha mãe, depois de sua explosão inicial, começou a me intrigar. Ela sempre foi de se fazer presente, mesmo que de forma tóxica. O sumiço dela não parecia normal. Foi então que, 2 semanas depois, ela me procurou pessoalmente. Apareceu na portaria do prédio com os olhos inchados e uma expressão que beirava o desespero. Pediu para subir. Contra meu instinto, deixei. Ela entrou e, sem rodeios, soltou: Você não faz ideia do que está causando, menina. Seu irmão está com dívidas. Sua irmã perdeu o emprego. E eu, estou sendo ameaçada por agiotas. Eu fiquei imóvel. Não disse nada. Apenas observei. Ela esperava que eu cedesse. Esperava que eu me levantasse, buscasse meu cartão e dissesse que resolveria tudo. Mas eu não me movi. Por que veio até aqui? Perguntei, com firmeza. Ela hesitou. E então,
Como uma criança mimada que percebe que sua birra não funcionará mais, ela se calou. Pela primeira vez, vi minha mãe sem o controle. Ela saiu sem que eu dissesse mais nada. Pela porta que um dia foi o refúgio de todas as angústias que ela mesma causava. 2 dias depois, recebi um envelope no trabalho. Era uma intimação. Minha irmã queria me processar por abandono de obrigações familiares. Alegava que eu havia prometido ajuda vitalícia. Ri sozinha. Mateus, ao meu lado, segurava o papel com indignação. Agora querem me obrigar a ser o que nunca quiseram ser para mim, família. Mas eu sabia. Aquilo não passaria de um blefe. E eu tinha provas demais. Inclusive de como fui coagida por anos. Ainda assim, por dentro, algo me dizia que minha mãe ainda não tinha jogado sua última cartada. E eu estava certa. Mas isso era algo que só o tempo revelaria. Mesmo após a tentativa frustrada de me intimidar com uma ação judicial, minha família continuava tentando de todas as formas me fazer voltar atrás. Me ligavam com discursos falsos de preocupação, fingiam saudade, diziam que a família não podia se perder por dinheiro. Mas agora, eu via através deles. A máscara havia caído, e cada gesto falso se tornava mais evidente. Mateus foi um pilar durante todo esse processo. Quando olhava para ele, sentia que finalmente tinha ao meu lado alguém que não queria me explorar. Ao contrário, ele me encorajava a crescer, a tomar decisões por mim, e nunca tentou controlar minhas escolhas, algo que eu nunca havia experimentado nem com minha mãe, nem com meus irmãos. Com o passar das semanas, a ausência do dinheiro mensal causou impactos reais. Minha irmã foi obrigada a deixar sua vida luxuosa de lado. Meu irmão, segundo me disseram, chegou a vender a aliança do casamento para pagar dívidas de jogo, que eu nem sabia que ele tinha, e minha mãe. Bem, minha mãe foi perdendo aos poucos o domínio sobre todos. Ela sempre foi o centro da manipulação, a grande estrategista por trás da ideia de que família ajuda família, quando, na verdade, ela usava essa frase para me manter cativa. Agora, sem o dinheiro, sem o controle, ela entrou em um estado de desespero. Foi então que um antigo amigo da família, Carlos, me chamou para conversar. Ele era vizinho dos meus pais e sempre foi um homem discreto, observador. Nunca imaginei que ele teria algo a me dizer. Mas tinha. Nos encontramos em uma cafeteria, e ele foi direto ao ponto. Preciso te contar algo que talvez te machuque, mas acredito que você tem o direito de saber. Me preparei para o pior. Há anos, sua mãe guarda dinheiro em uma conta no nome da sua irmã. Eu mesmo a acompanhei algumas vezes ao banco, ela dizia que era para garantir o futuro da preferida. Ela falava isso abertamente. Disse que você já dava o suficiente, e que seria justo reservar algo só para quem realmente merece. Fiquei em silêncio. O estômago revirou. Era como levar uma facada nas costas e, em seguida, outra no peito. Minha irmã, que vivia se fazendo de vítima, que chorava dizendo que vivia com dificuldades, tinha uma reserva guardada, fruto direto do meu esforço. E minha mãe, a mesma que me chamou de egoísta por parar de ajudar, era quem coordenava essa mentira. A raiva queimava dentro de mim, mas não deixei que ela me cegasse. A verdade estava vindo à tona, e com ela viria a justiça. Voltei para casa e compartilhei tudo com Mateus. Ele ouviu atentamente, com uma calma quase cirúrgica, disse: você tem que se preparar. Eles vão tentar inverter tudo. Mas agora é sua vez de ter o controle. Foi então que começamos a juntar provas. Transferências bancárias antigas, prints de mensagens onde minha mãe dizia que a irmã precisava mais, áudios em que meu irmão agradecia o dinheiro salvador. E ainda havia a confissão de Carlos, que gentilmente aceitou gravar uma declaração formal do que viu. Nos dias seguintes, a movimentação da família ficou mais silenciosa. Como se sentissem que algo estava se aproximando. Minha mãe sumiu completamente, nem mensagens passivas-agressivas enviava mais. Até que, certo dia, minha irmã apareceu na minha porta. Ela estava abatida, mas mantinha aquele ar arrogante que sempre a acompanhou. Disse que precisava falar comigo, e Mateus ficou ao meu lado durante toda a conversa. Eu sei que você está magoada, começou ela.
Mas o que você quer? Quer ver a gente passando fome? Morando na rua? Tudo isso porque um dia nossa mãe tentou guardar um dinheiro para mim? Eu a encarei com firmeza. Não é sobre guardar dinheiro. É sobre mentir, manipular, usar o que era meu e me tratar como um recurso, não como uma irmã. Você sabia o que estavam fazendo, e nunca disse nada. Ela desviou o olhar. A gente só queria uma chance melhor. Você sempre teve mais. Aquilo me atingiu como uma bofetada invisível. Eu sempre tive mais? Repeti, incrédula. Eu sempre tive menos. Menos amor, menos reconhecimento, menos escolha. O que eu tive foi responsabilidade. Enquanto você era chamada de princesa, eu era a esperta que ia sustentar a casa. Minha irmã não respondeu. Foi embora sem olhar para trás. Mas antes de sair, deixou escapar uma frase: você vai se arrepender de virar as costas para sua família. Mas eu não ia. Porque pela primeira vez, eu estava virando as costas para quem só me virava o rosto quando precisava de algo. Aquela conversa foi o prenúncio do que estava por vir. Na semana seguinte, recebi o convite de renovação de votos do meu irmão. Ele faria uma nova cerimônia simbólica, para reafirmar o amor com a esposa após as turbulências financeiras. O mais estranho? Me convidaram. Sabia que havia algo por trás daquele convite. E estava pronta para descobrir o que era. O convite para a renovação de votos do meu irmão chegou com pompa, como se ele fosse uma celebridade. O evento seria num salão alugado, com buffet, decoração de revista e música ao vivo. Típico da hipocrisia da minha família, ostentar mesmo que por dentro tudo estivesse desmoronando. Mesmo desconfiada, aceitei ir Mateus, como sempre, ao meu lado, silencioso e atento. Na chegada ao salão, senti os olhares. Meus pais fingiram cordialidade, minha irmã me lançou um sorriso cínico, e meu irmão me abraçou com aquele entusiasmo exagerado que só surge quando alguém está tentando esconder alguma coisa. Mas eu estava calma. Não era a mesma mulher de antes. Eu estava ali não como um alvo, mas como alguém que finalmente tinha poder e consciência dele. A cerimônia começou. As falas do pastor, os votos decorados, as lágrimas forçadas. Tudo parecia uma encenação. Mas logo percebi, aquilo não era apenas simbólico, havia algo escondido. E veio à tona mais rápido do que eu imaginava. Durante o jantar, minha mãe se aproximou da nossa mesa. Fico feliz que tenha vindo, disse, com voz mansa. Estávamos mesmo pensando se você não gostaria de contribuir com a lua de mel deles. Uma viagem para a Europa, sabe como são esses jovens. Engasguei com a bebida. Olhei para ela, depois para Mateus. Vocês me chamaram aqui para isso? Para me pedir dinheiro de novo? Ela riu, falsa. Que isso, filha? É um gesto. Um presente, como você sempre fez. Minhas mãos tremeram de raiva, mas antes que eu respondesse, minha irmã se aproximou, colocando um envelope sobre a mesa. Achamos que você poderia ser mais útil assim. Um presente de 30 mil já ajuda bastante, né? O salão inteiro pareceu parar. O som continuava tocando, mas tudo ao meu redor ficou em silêncio. Me levantei devagar. Então foi para isso que me convidaram? Para arrancar mais de mim? Minha mãe cruzou os braços. Você deve tudo que tem a gente. Nós te criamos, te demos casa, comida, o mínimo que pode fazer é nos agradecer de volta. Me agradecer? Minha voz falhou por um segundo. Vocês me usaram como um banco. Como uma muleta. Nunca perguntaram como eu estava, se eu podia, se eu queria. Só pediam, e exigiam. Foi então que Mateus se levantou. Puxou do bolso um pendrive e pediu atenção. Caminhou até o DJ e pediu que desligassem a música. Pegou o microfone. Com licença, senhores. Eu tenho algo a mostrar. Já que todos estão aqui celebrando o amor e a família, acho justo que todos vejam o que realmente se passa entre os bastidores. As luzes se apagaram parcialmente,
e a tela do telão começou a exibir vídeos e áudios. Gravações de ligações onde minha mãe e minha irmã arquitetavam formas de tirar mais dinheiro de mim, debochando das minhas economias. Um áudio do meu irmão dizendo que, se ela não pagar, a gente dá um jeito de expor umas mentirinhas. O salão ficou em choque. Isso não prova nada. Gritou minha mãe, já de pé. Você invadiu nossa privacidade. Mateus a encarou. Privacidade não existe quando vocês usaram a filha como gado de corte. Ela sustentou todos vocês por anos. E o agradecimento foi roubo, chantagem e humilhação. O ápice veio quando Mateus exibiu uma gravação em vídeo de uma conversa entre minha mãe e minha irmã, no banco, transferindo o dinheiro da conta que mantinham escondida, a conta que Carlos havia me revelado. Minha irmã empalideceu. Meu irmão simplesmente saiu do salão. Minha mãe tentou me atingir com um tapa, de novo, mas dessa vez, eu segurei seu braço no ar, nunca mais te falei, com firmeza. Nunca mais você vai encostar em mim, me humilhar ou me usar. Me virei para os convidados. Por anos eu fui chamada de egoísta quando disse não. Mas a verdade é que eu era a única que se doava de verdade. O que me destruiu não foi o dinheiro, mas a indiferença, o desprezo, o fato de nunca me verem como família, apenas como uma fonte inesgotável. Isso acabou hoje. Deixamos o salão sob silêncio. Nenhum deles tentou nos seguir. Ali, diante de todos, a farsa da família exemplar tinha sido rasgada no meio. Nos dias que seguiram, recebi mensagens de alguns parentes que estavam presentes no evento. Muitos pediram desculpas por não terem visto antes. Outros, pela primeira vez, disseram que me admiravam. Mas o mais importante? Eu estava em paz. Livre. Pela primeira vez na vida, não me sentia presa a um laço que só me sufocava. Comecei a investir em mim. Viajei. Estudei. Fiz terapia. Abri minha própria empresa, com Mateus como sócio. Cresci como mulher, como pessoa. Minha família se perdeu no próprio veneno. E eu? Eu floresci no terreno onde tentaram me enterrar. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Sua curtida e inscrição ajudam muito a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, que eu vou passar dando um coração nos comentários.